Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, mais especificamente falando da responsabilidade civil. Lembrando, obviamente, que nós estamos no tópico de número 1, que é um tópico introdutório, um tópico comezinho, né? Um tópico aí propedêutico. Já ventilamos dentro do 1.1 um conceito. Falamos que a responsabilidade jurídica é o gênero da qual a responsabilidade civil é a sua espécie. Falamos no 1.2 justamente a ideia da classificação de acordo com a norma civil preexistente que acaba sendo vilipendiada. Ou seja, se nós falamos de uma lesão a uma norma contratual, há uma responsabilidade contratual. Se eu falo de uma lesão a uma norma prevista no ordenamento, né, responsabilidade será extracontratual, legal ou ainda, né, chamada de aquiliana. Essa aquiliana pode ser vista em duas perspectivas: uma responsabilidade subjetiva, artigo 186, e uma responsabilidade objetiva, artigo 187, todos do Código Civil. Até aí, so far, so good. Vamos então para o tópico 1.3, que nós trouxemos para vocês o start no bloco passado, que são os elementos necessários e prescindíveis para a caracterização, né, para a existência, obviamente, dessa responsabilidade civil. São quantos os elementos, prof? São 3 os elementos. Por quê? Porque 3 é nosso número mágico. É Pai, Filho e Espírito Santo, é Ex, Osíris e Horus, é Zeus, Hades e Poseidon, né? Em outras palavras, para que nós tenhamos a existência de uma responsabilidade civil, precisaremos de conduta, falaremos de nexo causal e derradeiramente acerca do dano, né? Então, conduta, nexo causal e dano, numa linguagem mais específica para o direito civil. Na conduta, pontuamos no bloco passado, o item A, falamos que ela necessita de uma vontade mais uma atuação. Vontade não precisa ser uma vontade ilícita, e essa é a grande observação. E a atuação pode ser positiva, né? A gente fala então de uma atuação comissiva ou negativa omissiva. Tudo bem? Tranquilo, né? Super de boa. Entramos em nexo causal. Dentro de nexo causal, ventilamos para vocês que nada mais é do que um amálgama. É justamente aquele elemento que serve como um conector entre a conduta e o resultado. No caso aqui, o nosso resultado danoso, né? Ou seja, conduta e resultado. Tudo bem? Tudo tranquilo. Lembrando-se sempre, obviamente, que esse elemento imaterial ele vai ser visto de maneira diferente se a responsabilidade for subjetiva e objetiva. Se subjetiva, quem que conecta a conduta ao dano? É justamente a culpa. Então a culpa vai ser o elemento que vai conduzir a conduta ao dano. E se a responsabilidade for objetiva, do 187, quem vai conectar a conduta ao dano é justamente a atividade de risco. A atividade essa, talhada, esculpida, cunhada, no artigo 927, parágrafo único. Até aí, nós já tínhamos pontuado para vocês nos blocos precedentes. E a partir de agora? A partir de agora, então, falaremos sobre o nexo causal. Vou além. Vamos esmiuçar o nexo causal. Vamos verticalizar o conceito de nexo causal. Que loucura, prof! Tô ficando empolgado. E eu também, né? Tudo bem, gente. Vamos falar de nexo causal. Acontece que para falar de nexo causal, precisamos observar algumas teorias. Algumas teorias, sim, temos 3 teorias que buscam explicar qual que é o nexo causal que dá aso, que dá base, né? Que serve então de alicerce para aquele comportamento danoso. Que loucura! Por que 3? Porque 3 é mágico, né? 3 é mágico. É só lembrar aí de Percy Jackson, é só lembrar de Harry Potter, né? Ou seja, é só lembrar de Star Wars, que a gente pode falar tanto na versão antiga quanto na versão nova, com, né, antiga lembrando de Han, Luke e Leia, né? Que loucura, show de bola. São 3 as teorias, então, que vão falar sobre a responsabilidade, né? Falar sobre justamente o nexo causal que dá base para o dano. Gente, a primeira teoria é uma teoria que está também, né, obviamente, igualmente pontuada, trazida no nosso Código Penal, que é justamente a teoria da equivalência das condições. Teoria também chamada da causalidade simples. É aquela teoria que muitos falam da conditio sine qua non, ou seja, em outras palavras, todos os precedentes que serviram de certa forma, né, para a existência daquele dano
podem ser consideradas causas. Mas, prof, isso pode levar a um regresso ao infinito. Claro que pode. Essa crítica existe tanto no direito civil quanto no direito penal. No direito penal, até eles brincam, né? Olha, se eu for falar de um crime, esse crime a gente pode voltar no precedente do precedente do precedente, chegar até Adão e Eva, né? Que loucura. É a mesma ideia, então, existente dentro do direito civil. A crítica é exatamente a mesma. Pode dar aso, pode dar base a um regresso ao infinito. E isso não é legal. Por isso surge, então, a segunda teoria, a busca por uma causalidade adequada. Não falamos mais de causalidade simples, causalidade adequada. No direito penal, e serve também para o direito civil, nós ilustramos com aquela teoria da eliminação hipotética de Turém. Eliminação essa que se dá no plano subjetivo, por isso que é hipotética. Ou seja, na nossa cabeça, nós retiramos determinados comportamentos e vemos se o resultado ele continua existindo ou ele deixa de existir, né? E assim, a depender, obviamente, da sua continuidade ou da sua, né, inexistência, nós poderemos falar, esse comportamento ele pode ser considerado como uma conduta ou não. Ou seja, podemos trazer, então, esse elo com essa eliminação hipotética, essa busca da causalidade adequada. No direito civil, essa teoria da eliminação hipotética, né, nesse plano subjetivo, também se faz presente. E se faz presente nos artigos 944 e 945 do Código Civil. Então, grande parcela da doutrina vai falar que a teoria adotada, quando a gente estuda essa situação da responsabilidade civil, é justamente a teoria da causalidade adequada. Causalidade adequada. E aí nós veremos que nem todos os danos, eles são danos indenizáveis. Que loucura! Chegaremos aí, né? Interessante. Ocorre, gente, que alguns doutrinadores eles não ficam satisfeitos com essa causalidade adequada. E por isso surge uma terceira teoria. No direito penal, por exemplo, alguns doutrinadores eles não se dão por satisfeitos com essa responsabilidade subjetiva. E surge então o quê? Surge a ideia, né? Qual a ideia? Da teoria da imputação objetiva. Ou seja, a imputação objetiva no direito penal surge como um filtro a mais. E no direito civil? No direito civil surge a teoria que vai falar não de uma causalidade adequada, mas de uma causalidade direta, né? Uma causalidade que de fato, naquela conduta, de fato, gere o dano. E aí nós temos como doutrinadores que adotam esse posicionamento, por exemplo, Pablo Stolze, como Gustavo Tepedino, né? Que dão inclusive outras nomenclaturas para a ideia dessa responsabilidade, falando, por exemplo, da teoria da necessidade do dano. Lembre-se sempre que o alicerce, que a base desse posicionamento se encontra esculpido, talhado também no Código Civil. Está no artigo 403 do Código Civil. Então, nós temos aí a adoção, né, principal dentro das nossas doutrinas da teoria da causalidade adequada, né, 944, 945 do CC, e obviamente dessa causalidade direta, né, ou seja, a conduta que diretamente dá base das ensejo para o resultado, para então o dano, que está aí então esculpido no 403 do Código Civil. Tudo bem? Qual é a corrente prevalecente? As duas se digladiam, né, de igual maneira. Eu posso pontuar para vocês que essa causalidade adequada é a maioria hoje em dia, né, mas assim, tipo, de uma maneira muito pequena. Entretanto, contudo, todavia, né, da causalidade direta, como a gente pode ver, Pablo Stolze, são doutrinas mais atuais, né? Doutrinas que, de certa forma, vêm ganhando um espaço crescente. Então a gente pode falar que seria uma tendência, seria um viés. Tudo bem, entendi essa roupagem, essa existência, né, essa discussão existente com relação ao nexo causal. De qualquer maneira, o nexo causal é justamente essa ideia que vai conectar a conduta ao dano. Tudo tranquilo? Tudo sossegado, né? Vamos então para o nosso terceiro elemento. Qual que é o terceiro elemento? O terceiro elemento é justamente o dano. Falaremos então a partir de agora sobre o dano. E dentro de dano nós temos muitas discussões a serem pontuadas, muitas discussões a serem trazidas, né? Primeiro detalhe que a gente pode trazer para vocês. O dano de fato, ele é um elemento necessário? O dano de fato, ele é um elemento que precisa estar presente quando a gente fala dos elementos? Notem,
para 99,999% da doutrina, sim, é necessário existir o dano para falar de responsabilidade civil. Acontece que uma professora da USP, chamada Gisele Deronaka, ela trabalha, na verdade, com a teoria da responsabilidade pressuposta. O que é essa teoria da responsabilidade pressuposta? Gente, a responsabilidade pressuposta, ela fala o seguinte, olha, o dano, ele só torna o dever de indenizar concreto. Né? Ou seja, o dano ele é só um elemento para, de certa forma, dar concretude à indenização. Não seria um elemento necessário, né? Imprescindível, ou seja, propriamente dito, para a existência aqui da responsabilidade civil. De certa forma, se a gente for observar, é uma discussão que é bastante, né, peculiar e, de certa forma, que a gente pode falar, similar até mesmo ao direito penal. Lembre-se sempre da teoria dualista, né, do direito penal, né, ou seja, que a gente chama de finalismo dissidente. Esse finalismo dissidente, de certa forma, encampado por Fernando Capês, por Damásio, quando eles falam de crime, eles vão falar, o que é crime? É fato típico e ilícito. E a culpabilidade? A culpabilidade, né, é um mero pressuposto para a aplicação da pena. É uma ideia bastante similar, então, o que acontece com esse finalismo dissidente no direito penal. Lembrando-se sempre que a maioria dos doutrinadores de penal falam: o que é crime? É fato típico, ilícito e culpável. Um ato previsto em lei, tipicidade, contrário ao ordenamento jurídico, ilicitude, e que nos traz uma certa censurabilidade. No direito civil, pensamento bastante similar. 99% da doutrina fala quais são os elementos: conduta, nexo causal e dano. Para alguns doutrinadores, né, responsabilidade pressuposta. Então, alguns aí dissidentes, né, egressos aí da USP vão pensar então nesse sentido, falando que o dano ele só torna então, obviamente concreto o dever aí de indenizar. Bem, óbvio que existe muito mais coisa a ser trazida com relação ao dano, mas eu quero deixar tão somente, né, esse aperitivo para vocês para nosso próximo encontro. Até lá, deixo para todos, então, obviamente, um excelente, né, final de semana, né, excelentes estudos também por demais, e também um forte abraço para todos. Até mais, gente. Tchau, tchau.